vamos falar sobre a falha do sistema hidráulico. Nós já comentamos a transparência do servo-comando, que não chega a ser uma falha de sistema hidráulico, mas cujo comportamento é similar porque representa uma deficiência da bomba hidráulica. Bom, agora nós vamos considerar o seguinte: perdemos fluido hidráulico, perdemos a bomba, arrebentou a correia, não importa. De um momento para outro, nós ficamos sem o sistema hidráulico. No caso do esquilo, nós temos uma característica particular, que o esquilo tem acumuladores no sistema de comando do rotor principal. Então, esses acumuladores foram colocados ali para quê? Para permitir que a gente retorne para uma velocidade mais confortável, porque as forças nos comandos elas são função da nossa velocidade. Para um determinado helicóptero, quanto maior a velocidade, maior o esforço que eu teria nos comandos. Quando eu tenho os servos funcionando, o sistema hidráulico como um todo agindo, eu não tenho força praticamente nenhuma, nem no cíclico, nem no coletivo, nem nos pedais. A partir do momento que o sistema hidráulico falha, é como se eu tivesse num carro com a direção hidráulica quebrada. Então os comandos vão ficar muito duros, né? E cada helicóptero também se comporta de uma determinada maneira. No caso particular do esquilo, vai aparecer uma força mais ou menos constante, no sentido de que temos que empurrar o cíclico para frente e para a esquerda, e o coletivo temos que puxá-lo para cima, né? E o pedal direito fica muito pesado. Então o piloto fica numa posição meio desconfortável, porque ele tem que meio que se ajeitar bem no assento para que ele possa pressionar o pedal direito, forçar o coletivo para cima e empurrar o cíclico para frente. Não é nada impossível de ser controlado, porque tem uma norma que diz quais são as forças normais que um piloto pode e tem que ser capaz de suportar. Como essas forças são variáveis em função da velocidade, se a pane acontece acima de 100 nós, os esforços são muito altos e, para evitar uma mudança brusca de atitude, foram colocados acumuladores de pressão que permitem que eles forneçam pressão para o sistema alguns segundos depois que a bomba falha ou depois que alguma coisa no sistema falhou. Então é previsto, no caso do esquilo, no voo à potência máxima contínua, os acumuladores proverem pressão no sistema hidráulico durante 20 segundos. No caso do dia a dia, a gente vê que isso dá mais de 1 minuto, mas é claro que depende da maneira como o piloto consome essa pressão. Se ele voa mexendo no cíclico o tempo todo, ele vai consumir mais rápido. Se ele voa com um pouquinho de fricção ou voa com o cíclico mais parado, essa pressão ela vai durar mais tempo. Mas o que importa é que no momento em que falha o sistema, a pressão cai, e quando a pressão cai abaixo de um determinado valor, a buzina toca, e tocou a buzina, o piloto então vai abaixar o coletivo até o fundo, jogar o nariz para cima, porque ele tem que pensar na pane mais crítica. E quando toca a buzina, qual é a pane mais crítica? É o apagamento do motor. E quando ele faz essa manobra e vê que a buzina não apagou, ele pode respirar aliviado. É só o sistema hidráulico que falhou. Quer dizer, ele não vai precisar encontrar um local para pouso imediato, porque com o sistema hidráulico fora, ele pode deslocar-se até uma pista mais próxima para fazer um pouso em segurança. Então, o treinamento vai ser feito da seguinte maneira: nós vamos cortar o hidráulico no console, usando o botão de teste do sistema hidráulico. Apareceu uma revisão do manual de voo, determinando que o procedimento de treinamento seja feito dessa maneira. Até então, a gente reduzia a velocidade abaixo de 70 ou em torno de 60 nós, cortava no coletivo. Hoje, nós vamos voar em situação de cruzeiro normal. Um determinado momento eu vou cortar o hidráulico no teste do console, a buzina vai tocar, tocou a buzina, o piloto vai entrar em autorrotação, do jeito que nós já falamos aqui, vai ser sempre igual, não existe um procedimento para cada tipo de pane. Tocou a buzina, entrada em autorrotação normal, apagou a buzina ou não apagou, identifico
a pane de hidráulico, corto no coletivo, eu retorno o botão do console para a condição normal e a partir daí nós estamos em falha hidráulica. O que nós vamos fazer? Apenas para identificar e conhecer como é que seria a pane normal se não tivesse os acumuladores, nós vamos fazer uma exploração de velocidade até 100 nós, ou seja, vamos colocar o nariz para frente, vamos aplicar potência até a PMC e vamos deixar o helicóptero embalar. A tendência de todo mundo é não fazer força suficiente no cíclico, o nariz fica alto e a gente fica prolongando o sofrimento ali de ficar fazendo força no comando, porque com o nariz alto a velocidade não aumenta. Então vamos colocar de fato o nariz para frente e colocar a potência necessária para voar com 100 nós. Vamos atingir 100 nós, vamos fazer uma pequena evolução, curva para um lado, curva para o outro, e a partir daí vamos reduzir a velocidade, vamos abaixar o coletivo, reduzir a velocidade bastante, abaixo de 60, em torno de 60 nós, e aí então nós vamos aprender a restabelecer a pressão hidráulica no sistema. É uma manobra que exige um certo cuidado, porque o piloto está fazendo uma força de mais de 30 quilos no manche empurrando. E na hora que o sistema hidráulico entra, se ele não preparar, ele vai dar um tranco no comando e vai estressar a cabeça do rotor, vai fazer mudança de atitude violenta. Então, ele tem que se preparar psicologicamente. Ele vou comandar o hidráulico, alivia as forças no comando hidráulico, a buzina toca por 2 a 3 segundos e a gente então tem o voo normal de novo. Nós vamos então relembrar aqui uma questão. Quando a buzina toca, o que significa? Que a pressão caiu abaixo de 30 bar. O que eu vou fazer? Vou fazer o procedimento. Agora, por que a pressão que a buzina está tocando? Ela está tocando enquanto eu estou descarregando ali os acumuladores, enquanto permanecer a condição de pressão abaixo desse valor. Se eu corto no coletivo, eu não tenho a buzina tocando. Por isso é que foi um dos motivos da mudança do procedimento, para que a gente tivesse uma relação da falha real com a falha simulada que a gente vai produzir em voo. Bom, por isso é que é importante, antes de decolar, a gente fazer o cheque dos acumuladores. Muitas vezes a gente dá partida, corta o acumulador, faz os movimentos para frente, para trás, para o lado e tal, não sabe exatamente o que está fazendo, religa o acumulador, corta no coletivo, religa de novo, a buzina toca, não marca o tempo e a gente decola crente que o nosso sistema está bom e às vezes a gente não sabe que a gente já está decolando com um sistema degradado. Então, é importante, antes da decolagem, testar o sistema hidráulico. E ele é feito em 3 etapas, ou melhor, em 2 etapas, mas que uma delas tem 2 subetapas, se a gente puder dizer assim. Então, primeiro é o cheque dos acumuladores. Eu vou cortar os acumuladores e vou fazer movimentos longitudinais de mais ou menos 2 centímetros para frente e para trás, em torno do neutro do helicóptero, do neutro do manche, e vou fazer, o manual diz que o sistema estará bom se eu tiver possibilidade de fazer 3 a 4 movimentos desse. E depois vou fazer 3 a 4 movimentos laterais. E estarei então testando os acumuladores do servo-comando laterais. Normalmente eu tenho o hábito de testar até endurecer o comando. Por quê? Porque na medida que eu vou evoluindo no helicóptero, se eu tenho um helicóptero que um dia dá 8 movimentos, no dia seguinte dá 7, depois dá 5, eu sei que aquele sistema está degradando. Se eu faço apenas 3 a 4, eu sei que ele está bom, mas um belo dia eu vou descobrir que não está mais. Ao passo que se eu fizer até endurecer, eu posso determinar que aquele sistema está degradando e alertar a manutenção para tomar uma atitude antes que aquilo se agrave ao ponto de indisponibilizar a aeronave, porque pode ser um vazamento, por exemplo, que não está permitindo que aquele acumulador mantenha a pressão toda que ele seria capaz em condição normal. Depois que terminado o teste dos acumuladores, ou seja, ele me dá os movimentos que eu preciso para, no caso do voo, permitir que eu reduza a velocidade para em torno de 60 nós, eu vou religar os acumuladores, o teste dos acumuladores e vou cortar, vou esperar as luzes inverterem no painel, ou seja, apaga a luz de hidráulico e acende a luz da buzina, eu vou ligar a buzina e cortar no coletivo.
Ao fazer essa manobra, o sistema vai endurecer os comandos em aproximadamente 1 segundo, é quase instantâneo. Endurecer os comandos, eu vou verificar, é a primeira fase do teste, eu vou verificar se não há travamento dos comandos. Então, eu vou tentar mexer o cíclico com toda a força necessária para verificar que não tenha travamento de comandos. Não tem travamento de comando, então eu vou religar o sistema e aí tem um ponto importante, eu tenho que verificar quanto tempo o sistema gasta para recarregar os acumuladores de pressão. Esse tempo está previsto no manual de 2 a 3 segundos. Se eu apertar o botão e a buzina tocar por menos que 1 segundo, é sinal que está errado alguma coisa ali. Se eu apertar o botão e a buzina tocar por mais do que 3, 4, 5 segundos, é sinal que os acumuladores não estão sendo carregados adequadamente. Não importa, tem que dar de 2 a 3 segundos ali. Terminado isso daí, nós vamos então, se a gente já está em voo, já fez o procedimento correto do manual, de cortar no console, a buzina toca, entra em autorrotação, a buzina não apaga, identifica a pane, confirma a luz vermelha no painel, canto superior esquerdo acesa. Corto no coletivo, o outro piloto retorna o botão do console. E a partir daí eu estou sem hidráulico, eu vou me deslocar para o local de pouso, vou procurar onde é que tem uma pista que permita que eu execute o pouso em segurança. E quando eu estiver na final, eu vou ajustar 70 nós, 600 pés e vou fazer exatamente o que a gente já fez agora há pouco no caso do pouso corrido, porque nós vamos fazer um pouso corrido. Quer dizer, não terá diferença entre o pouso corrido com hidráulico e o pouso corrido sem hidráulico. O passageiro não deve perceber que a gente está sem hidráulico. Para o piloto, a rampa tem que ser igual, a maneira como a velocidade vai decrescer até o pouso, a maneira de chegar próximo do solo, de tocar o solo, de parar o helicóptero, vai ser tudo igual. A diferença é que teremos força nos comandos que no voo normal a gente não terá. Não podemos nunca pilotar diferente ou fazer o helicóptero trabalhar diferente porque a gente está sem o hidráulico apenas. Vamos exigir de nós mesmos que a gente faça a mesma trajetória, a mesma aproximação, o mesmo toque, com a mesma velocidade, com a mesma corrida no solo e vamos parar em segurança. Bom, quais são os erros comuns? Como a gente tem que fazer força para frente e para a esquerda, na hora que a gente está chegando perto do solo, essa força também aumenta um pouco, apesar de eu ter dito que ela é proporcional à velocidade, mas ela varia, ela não é completamente linear. Então, quando está chegando nas baixas velocidades, pode ter ali um pequeno acréscimo e a gente acaba bobeando e deixando o nariz levantar muito. E o nariz levantando, o que vai acontecer? O helicóptero vai parar antes do ponto ou vai querer andar para trás. Quer dizer, querer não, né? Nós é que vamos deixar que ele ande para trás, não devemos deixar. Então, erro comum, deixar o nariz levantar, ou seja, não fazer a trajetória do jeito que a gente fez o pouso corrido imediatamente anterior. Um outro erro comum é perder a proa na hora do toque. Nós acabamos de falar de deixar o nariz levantar além do normal. E quando a gente está na final, nós estamos baixando o coletivo porque estamos querendo perder a altura para chegar perto do solo e tocar. Na medida que a gente abaixa o coletivo, eu vou precisando cada vez mais de pé esquerdo. É fácil, porque a força é do pé direito. Vamos lembrar, quando a gente está em pane hidráulico, eu tenho que empurrar o manche para frente, para a esquerda, coletivo para cima e pedal direito. Mas na medida que eu vou precisando mais de pedal esquerdo, eu vou só aliviando o pé direito, de forma que ele vai correndo para trás, o pedal direito. Quando a gente está com pouquíssima velocidade perto de tocar o solo, eu vou precisar aumentar a minha potência para amortecer o meu toque. Nesta hora que eu aumento a potência, eu preciso trocar de pé, eu preciso aplicar pé direito. Como o pé direito eu vim aliviando, a gente não se lembra instintivamente de que vai precisar de uma força exagerada no pé direito para manter a proa. E com isto, além da gente deixar o helicóptero levantar o nariz, a gente perde a proa para a esquerda. E aí tem um outro fenômeno, que é o seguinte: enquanto eu estou voando,
Sem o controle hidráulico funcionando, operando normal, eu vou perceber um movimento de oscilação no cíclico, que é uma força cíclica que vem do rotor principal que está girando, que tem 3 pás, então tem uma frequência ali que é vinculada à rotação do rotor e ao número de pás, e que esse movimento é porque o rotor está oscilando, porque essa oscilação, essa força, não está mais sendo absorvida pelo servo-comando. Ora, essa força em voo se traduz no manche balançando. Quando apoiamos o patinho no chão, o rotor continuando com essa vibração, o helicóptero entra em oscilação vertical. Se a gente perde a proa para a esquerda, o helicóptero está deslocando, os 2 patins alinhados, o atrito é muito pequeno. A partir do momento que eu perco a proa, o helicóptero, por inércia, tende a deslocar de lado e o atrito aumenta estupidamente e essa pequena oscilação vertical diverge rapidamente e o piloto pode se assustar e querer tirar do chão rapidamente o helicóptero porque ele se engana pensando que entrou ou que disparou o fenômeno de ressonância no solo. Na realidade, ele apenas induziu uma oscilação no solo divergente pelo fato de ele estar derrapando. Na medida que ele já estava derrapando porque perdeu a proa, porque não deu o pé direito, quando ele dá mais potência para sair do solo, vai faltar mais pé direito e o helicóptero vai girar descontrolado. E nós já tivemos alguns casos aí de o piloto desesperar e jogar o helicóptero no chão de qualquer jeito e acabar tombando o helicóptero com perda total. Então, nós não podemos deixar o nariz levantar e muito menos perder a proa. É muito mais fácil manter do que consertar depois. Uma vez no solo, apesar de o manual de voo hoje não recomendar o voo pairado, sem o hidráulico, é uma coisa perfeitamente possível e só exige um pouco de cuidado, um pouco de atenção. Então nós vamos aprender a dominar o helicóptero próximo do solo, no pairado, sem o hidráulico. Então nós vamos fazer o quê? Vamos decolar sem o hidráulico. Insisto que é uma manobra não prevista, mas que a gente pode fazer com muita segurança e que pode representar uma tranquilidade muito grande no caso de uma falha que venha acontecer um belo dia com qualquer um de nós. Então nós vamos colocar o helicóptero no pairado, vamos fazer variações de proa, vamos fazer deslocamentos com vento de todas as direções e vamos fazer pouso em proas variadas para a gente perceber a diferença quando eu estou com vento de cauda, vento da direita, vento da esquerda, no momento de pousar ou de decolar ou de eventualmente fazer pequenos deslocamentos. Uma vez dominado esse procedimento, vai caber a cada piloto decidir como que ele vai tratar a situação no caso de uma falha real. Ele pode fazer o procedimento para a pista principal, por exemplo, de qualquer aeródromo e deixar a pista impraticável, com a aeronave lá ocupando o espaço de pouso e decolagem, ou ele pode anunciar uma situação anormal, aproximar normalmente, taxiar normalmente e colocar a aeronave numa posição que ela não interfira com o tráfego normal. Caberá a cada um tomar a decisão e em função das condições que ele tiver no momento.